Fala galera, estamos aqui começando mais um episódio do Gerais Podcast, do jeitinho que eu gosto, viu, Léo? Cafezinho, pão de queijo tá ali, usando bem dizer. Também tá de bem dizer hoje, né? Sempre, né? Por favor, né, Léo? A minha, inclusive, cafezinho com broa, pra mostrar que a vida é boa. Mas faltou a broa aqui só, né? Verdade. Ponto anotado aí. Mas tem pão de queijo. Tá valendo? Tá tudo certo. Isso aí. Galera, sejam bem-vindos ao Gerais Podcast, realizado pela Bem Dizer, marca de moda com identidade mineira. Desculpa a velocidade aí. Vocês bem conhecem. Ó, acessem a nosso site, estilobendizer.com.br e usem o cupom Gerais Podcast. Dá quantos por cento, Brenão? 15% de desconto. Tô bonzinho, hein, Léo? Sempre. Você sempre foi muito bonzinho nisso. E ó, E o frete? de novo... Você leva o frete, né, galera? Frete assim, eu levo em casa, né, Léo? Eu tô bonzinho, esse dia eu tô bonzinho demais, Léo. Boa. Inclusive, né, vamos acelerar aquela campanha nossa também. Eu sei que não tá valendo mais, mas queremos inscritos aqui, galera. Queremos mais gente aqui na nossa comunidade, batendo papo com a gente, participando aqui, assistindo, dando ideia. Então compartilha com aquele amigo seu que gosta de papo mineiro. Gostei do que você falou hoje, Léo. Papo com sotaque, cara. Que a gente pode falar uai, pode falar nu. E tamo feliz, tamo animado. Boa. E hoje é um episódio que estava muito querendo fazer, né? Demais. Tentando há um tempo atrás, inclusive. Agora finalmente aconteceu, porque é a primeira, né, dupla que chega para falar sobre o lado mais da direita, de política e tudo mais. Tivemos outras pessoas do outro lado. Vamos ver ali também como é que isso tem uma aderência com o nosso público, nossos interesses também, né? Vai ser muito interessante esse papo. Demais. Estamos falando de Guilherme da Cunha, deputado estadual de Minas Gerais, e Thiago Mitrô, deputado federal por Minas Gerais e pré-candidato a vice-presidência. Exatamente, junto com o Felipe Dávila. Boa, isso aí. Galera, bem-vindos. Muito obrigado, bom dia, Léo, bom dia, Breno, bom dia a todos que assistem o Gerais Podcast. Eu gostei da promoção, vestuário, pô, tô todo formal, engravatado aqui, me senti até deslocado, vou aproveitar da promoção. Obrigado pelo convite. Isso aí. Nós que agradecemos, inclusive, a gente gosta muito de trazer pessoas que têm impacto, mineiros de impacto, né, no Brasil e no mundo. Vocês, sem dúvida, são exemplares disso, né? E obrigado pela disponibilidade de estar aqui batendo esse papinho com a gente. Isso, eu agradeço, prazer enorme estar aqui. Eu conheci a marca por conta do Zema. Aí, ó. Eu vejo o Zema vira e mexe lá usando as camisetas de vocês, então super legal poder estar aqui batendo esse papo também aí com os criadores da marca. Isso aí, obrigado. Inclusive, depois quero a ponte aí com o Zema, esses dois, tá? A gente trazer ele aí. Boa, tá fácil isso. Boa. Galera, eu acho que queria começar esse papo nosso, como tem muitos assuntos que vão ali surgindo e tudo mais, né? Tudo que vocês fazem da vida, lendo um tweet do Thiago, que eu vi sem querer ali na época no Twitter, um tweet recente, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para ler na íntegra, onde ele falou que hoje a Câmara aprovou a urgência do projeto que concede o título de cidadão honorário a Lewis Hamilton. Foi muito curioso, isso que deu uma repercussão, né? Você até disse, né? Tudo que você faz da vida, tanta coisa importante. E aí logo esse deu essa repercussão, né? Por outro lado, acho que tem muitas características que chamam a atenção de nós cidadãos, como a urgência, cidadão honorário de uma pessoa, né? Da mídia, enfim. Acho que gostaria de ver realmente do lado de vocês, por que isso é digno de ter que dar uma postada, o que isso incomoda e vamos desenvolvendo a partir daí. Olha, aqui, infelizmente, lá na Câmara, isso acontece não só na Câmara dos Deputados, mas em Assembleias Legislativas, Câmara de Vereadores também. Os legisladores nossos acabam dedicando boa parte do tempo deles e, por consequência, do tempo, né, das casas que são financiados com dinheiro da população para projetos que não vão mudar em nada a vida das pessoas, né? Existe essa cultura em parte da política brasileira de que eu tenho que mostrar serviço para a população, então vou apresentar um projeto de lei aqui para homenagear determinado grupo, para fazer a mudança do nome de ponte, para ali dizer que tal cidade é a capital nacional de não sei o quê, e ficam ocupando o tempo de todo mundo com isso. E a gente combate esse tipo de coisa, né? O Brasil, poxa, ainda mais nessa situação atual aqui, tá com inúmeros problemas urgentes que precisam ser resolvidos, inúmeras questões. Vocês são empreendedores, vocês devem ter que lidar com o emaranhado tributário que é hoje aqui no Brasil, o inferno que é para todo empreendedor, né, lidar com o nosso sistema tributário. A reforma tributária está sendo prometida há 20, 30 anos e não anda.
reforma administrativa para poder tornar a máquina pública mais eficiente, também travada no Congresso há mais de 20 anos, né? Então a gente fica com essa cultura de não encaminhar as coisas que realmente vão mudar a vida das pessoas e colocar em votação esses projetos meramente simbólicos, né? Então não tem nada contra o Lewis Hamilton não e tal, mas assim, eu até brinquei lá, pô, e quando é que vai ser o título de cidadão honorário do Tom Brady? Porque ele tem filhos brasileiros, inclusive, né? Casado com um brasileiro, os filhos dele são meio brasileiro também, né? A Beyoncé também já subiu no palco com bandeira do Brasil, então todo mundo que tiver alguma conexão com o Brasil agora vai começar a ter título de cidadão honorário, que é um negócio que nem existe, assim, não tem previsão legal, previsão regimental, nada, né? Mas fizeram ali mais para fazer uma graça, coisa assim, do que para ter um benefício prático em si, né? Então, não foi só esse projeto que eu combati nesse dia, porque nesse dia teve também votação do transformar o mês de junho no Junho Verde. Tem aquelas campanhas que antiga, né, de Outubro Rosa, o Novembro Azul, que tem um impacto relevante, né, que chamou a atenção do câncer de mama, do câncer de próstata da população. Só que agora, para cada mês, a gente já tem umas 3 cores. Tem Setembro Amarelo, Maio Laranja, Junho Verde, Outubrinho Rosa, Novembrinho Azul, que banalizou. As pessoas ainda lembram do Outubro Rosa. Agora, dessas 48 outras cores e meses que inventaram, ninguém mais lembra. Então, você está banalizando esse tipo de coisa e ocupando ali espaço do legislativo com projetos que, infelizmente, não vão impactar as pessoas. Então, por isso que teve a minha revolta aí com essa aprovação em uma semana aprovou urgência, na outra já estava aprovado o projeto do Lewis Hamilton, com todo o respeito e admiração que eu tenho para ele como profissional, mas que realmente acho que a gente deveria se preocupar com problemas mais urgentes no Brasil, A lá gente na fala Câmara. que tem uma teia de aranha sem fim de leis, até mesmo, né, acho que colocando vocês também dentro dessa teia de aranha toda, né, vocês estão lá no meio, né, de forma de outro vocês estão lá. Acaba que tá sempre ali, um acusando o outro, um resolvendo ali, um tentando puxar pro seu lado, que trem que fica aquela bagunça tão louca que você já não sabe mais pra que direção que deve seguir, né? E isso tem muita parte de burocracia, que você também tem um lado mais de atuação seu, né? E é tanta bagunça, acho que vira uma forma de você também se proteger, né? Olha, deixa eu te contar. Antes de mais nada, o que o Thiago viveu lá na Câmara não é muito diferente do que aconteceu na Assembleia, basicamente na mesma época. A gente teve semana retrasada como a última semana com votações na Assembleia, porque na quinta-feira, da semana retrasada, o regime de recuperação fiscal, que está esperando para ser votado desde 2019, ele ia travar de novo a pauta e a gente não ia poder votar mais nada. Aí a gente viveu uma semana intensa de votações na Assembleia, intensamente inútil, né? Muito projeto de homenagem no estilo Lewis Hamilton, só que dando cidadão honorário de Minas Gerais. Aí a gente teve a concessão de cidadão honorário de Minas Gerais para o Ronaldo Fenômeno, e teve também para o Hulk Paraíba, né? E no último dia de votação, de 26 projetos na pauta, 8 eram de homenagens assim. Ou cidadão honorário, ou declara de relevante interesse cultural alguma coisa específica de alguma cidade, de alguma região, ou coisa parecida. E teve uma certa revolta também, por parte desses deputados que compõem uma renovação um pouco maior, falando, gente, a gente tem uma coisa mais importante para tratar, né? A gente tem a divisão dos blocos regionais de saneamento em Minas Gerais para permitir universalização do saneamento, investimentos no setor, para tratar o esgoto da nossa população, coisa muito mais relevante. A gente tem o regime de recuperação fiscal, a gente tem a PEC que vai extinguir todos os penduricalhos de todos os poderes em Minas Gerais, sou signatário dessa PEC, inclusive, tudo esperando desde 2019 para a votação e, ao mesmo tempo, voando esses projetos de homenagem. A diferença é que na Assembleia, depois da crítica, veio a reação, né? Enquanto o Thiago criticou lá em Brasília e o establishment político só passou por cima, né? Na Assembleia o que a gente viu foi uma reação muito feroz, muito virulenta, né, do presidente da Assembleia, especialmente contra a deputada Laura Serrano, que criticou esse excesso de homenagens, não pelas homenagens em si, ela não tem nada contra os homenageados, mas por isso passar na frente de projetos urgentes para a população. E aí, o presidente da Assembleia falando que era arrogância criticar a definição da pauta, como se não fosse papel do deputado, né, pressionar ou pelo menos pedir pela votação daquilo que ele considera mais urgente. Eu tenho certeza que a população considera também, né, e dizendo que era covardia votar em branco nesse tipo de proposta de homenagem. E a gente tem por
padrão votar em branco como protesto, dizendo, olha, isso não deveria sequer estar sendo votado, a gente tem coisas mais importantes para votar. E foi uma reação aos gritos, com tremedeiro, foi uma coisa assustadora de ver, né? Fala lá durante, né, a reunião Sim, lá. o presidente da Assembleia, aos gritos, apontando Caramba. o dedo para deputado, chamando de arrogante, de covarde. O mais curioso é que 2 dias antes, um deputado tinha feito a mesma crítica e ele levou na boa. Ah, Quando foi a deputada, a situação foi um pouquinho já mais... entra outras questões Foi aí, um mas- pouquinho diferente, né? É. E aí isso dá uma tristeza muito grande, que a gente vê como que, no fim das contas, o que o Thiago explicou de os deputados querem mostrar serviço, aí falar, aprovei não sei quantos projetos, aprovei sei lá quantos... São projetos assim, que não vão mudar a vida das pessoas, e enquanto isso é tempo que deixa de ser dedicado para as questões realmente urgentes, relevantes para Minas Gerais e para o país, né? E como se a gente já tivesse pouca lei, né? Para ficar uma corridinha de quem aprova mais projeto. Caramba, a gente tem... Em Minas já tá na 24 mil e lá vai fumaça. Nossa senhora, Em se pensar isso no Brasília... Brasil, Em Leis Brasília federais deve estão ser... quase 15 mil agora. Então é desesperador isso, pensar, é tanta lei assim, e É. como se lei resolvesse o problema por si só, né? O Thiago vive falando como que é, se lei resolvesse o problema, o Brasil seria... Melhor Ah. país do mundo, que são 5 milhões de normas que existem aqui no Brasil. Se 5 milhões é um Ah. número verdadeiro. O justificativo que tem, se você for somar as leis federais com todas as leis estaduais, todas as leis municipais, mais decretos, portarias, né, que o executivo produz e tudo, a estimativa é cerca de 5 milhões de normas aqui no Brasil. Vocês estão assim lá dentro. Eu tenho uma opinião formada sobre isso, né? Desses projetos que vêm, que não tem relevância, né? Igual a gente fala, impacto para a população. Vocês que estão lá dentro, por que vocês acham que tem tantos projetos assim? Acho que por essa cultura que tem, né, de o deputado ter que mostrar serviço para a base eleitoral dele, né? Os deputados, boa parte deles passam a imensa maioria do mandato não ligado nas questões que vão realmente impactar a vida das pessoas e tem que, de tempos em tempos, dar um agradozinho ali, né? Não, eu fui o deputado que mudou o nome dessa ponte, eu fui o deputado que mandou esse dinheiro aqui para emenda, eu fui o deputado que mandou isso. Bacana, mas é a reforma tributária, né? Que vai permitir com que o PIB do Brasil cresça de verdade. O quanto que você atuou nela? Ah, não, isso aí politicamente tá difícil e tal, não sei o quê. Então o cara tem que ter alguma justificativa para mostrar serviço. Como ele não se envolve nas pautas relevantes do país, acaba arranjando aquilo que é mais fácil. Porque o que eles pensam, acho que o que pensavam até a gente chegar, né, o da Cunha na Assembleia ou lá na Câmara, isso aqui ninguém vai criar caso, entendeu? Alguém vai criar caso aqui com o cidadão honorário do Hulk, alguém vai criar caso com o cidadão honorário do Hamilton e tal. Então, mandar aqui é mais fácil e tal, aí avisa as pessoas, eu fui o deputado responsável por tornar a Estrela Vermelha a capital nacional do churrasco, que foi outra votação que teve mês passado, uma cidade lá do Rio Grande do Sul. Estrela Vermelha que chama? E eu até falei, os bolsonaristas deixando votar aqui, a Estrela Vermelha virar algo mais importante, ó. O povo aí tá com o senso meio... Então, enfim, viram lá a capital nacional do churrasco e você para pra pensar assim, só cria caso com as outras cidades. Imagina o Rio Grande do Sul a briga que não vai ser das outras cidades que não viraram a capital nacional do churrasco, o pessoal vai ficar pé da vida, né? Mas, enfim, aí é isso para mostrar serviço, falar agora, eu trabalhei para reconhecer Estrela Vermelha como capital nacional de churrasco. Aí o pessoal lá gosta e tal. Tá, Esse até tipo minha de dúvida. coisa, né? É mais interno, mostrar serviço interno ou para a população? Porque Vamos lá, pensa, o curral que ele dele. chega assim, quando o Thiago fala que o pessoal passa boa parte do mandato ligado das grandes questões nacionais, foi quase que um eufemismo para dizer que passam 99% do tempo focado só na própria reeleição. Bom, Uhum. é isso. Tirando uma minoria, muito minoria, né, que está com brilho no olho e propósito, e a gente se enquadra dentro disso, brilho no olho e propósito, a gente quer transformar Minas Gerais, transformar o país, a imensa maioria está preocupada só com a própria reeleição. E aí uma maneira deles tentarem a própria reeleição é fazer agrados concentrados para grupos que eles acreditam que possam apoiar nas eleições. Agrado concentrado que, na maior parte das vezes, envolve dinheiro público, a distribuição de emenda parlamentar. Manda emenda para o prefeito tal em troca de apoio. Manda emenda para a instituição tal em troca de apoio. Né? Manda dinheiro público para esses lugares em troca de promessa de apoio eleitoral. Mas também tem esses benefícios concentrados quase que simbólicos, né? Então, o deputado que apresenta um projeto dizendo que, vamos exemplificar aqui com uma coisa de Minas, né? Que São Tiago é a capital estadual do café com biscoito. Essa deve dar briga, porque café com biscoito tem muito lugar que tem café com biscoito bom.
né? Aqui a gente tá com pão de queijo, mas tá muito bom também. Ele vira para a população local, especialmente para quem tá de alguma maneira envolvido na produção do tal do biscoito ou alguma coisa, e fala: eu sou o cara que apoia vocês. Eu apresentei o projeto Torna São Tiago capital do café com biscoito. Aí esse grupo específico fica ali ligado ao parlamentar e vai fazer campanha para ele. O resto da população tá nem aí, sabe? Então ninguém fala assim, pô, eu me recuso a votar num cara que gasta o tempo do parlamento com uma inutilidade dessa. Ninguém vai fazer isso, ninguém vai tomar a decisão com base nisso. Mas para quem tem aquilo ali como um foco de vida, quem trabalha no setor, etc., fica agradecido e fala assim, não, esse é o nosso deputado. Ele deu, né, a homenagem pra gente. E assim com vários outros projetos. A gente vê... Esses são os projetos que não causam dano, digamos assim, né? Tanto que a gente vota em branco ao invés de votar não. Mas sim projeto que causa dano, né? Outro dia, assim, já tem um ano e pouco, aí, quase 2 anos, eu sou membro titular na Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira pela qual passam todos os projetos que chegam na Assembleia. E é a única que, se barrar um projeto, ele para de tramitar, ao invés de seguir adiante com uma marquinha de esse aqui a comissão opinou contra. E aí passou pela comissão um projeto obrigando que todos os estabelecimentos comerciais de Minas Gerais que comercializam produtos de origem animal ou prestam serviços para animais tenham que contratar um veterinário para ser responsável técnico. Basicamente, todos os pet shops iam ter que ter um veterinário responsável técnico, mas não só eles. Na folha salarial mesmo ali. Isso. Carteira assinada ali, ó, contratado. Ia ter no pet shop, mas ia ter também no açougue, ia ter também na loja de ração, ia ter também na loja de roupa. Não, porque roupa é de lã. Ah, não é possível. Você já tem um veterinário em vista aí ou não? Couro também. Mas não precisa preocupar não, porque isso eu consegui barrar na comissão. Mas uma chance para vocês acertarem qual que é a profissão do deputado que propôs isso. Quero. Né? Não quero. Então, aí o cara buscando proteger a categoria, né? Ele é veterinário. É o cara buscando ali criar um benefício para a categoria, uma reserva de mercado, para depois fechar todo mundo com ele na próxima eleição. E a conta? A conta vai para o povo pagar. O cara que não tem lobby, não tem sindicato, que normalmente só é lembrado na hora de pagar a conta, que não está prestando atenção no que acontece, ou no Congresso ou na Assembleia, a conta chega mesmo. Imagina como que ia aumentar o custo de cada um, né, desses estabelecimentos em Minas Gerais, os seus, por exemplo, né, com comércio de roupa, se tivesse que ter também um veterinário na folha de pagamento. E aí, muito possivelmente, o conselho de veterinário ia lá querer pedir uma anuidade, já que agora você tem um veterinário responsável técnico, né? Então ainda dobra a conta. É assim que as coisas funcionam, esses lobbies com interesse concentrado. Isso é o que domina a pauta hoje na Assembleia, pelo que eu observo também é o que domina lá em Brasília. Com certeza. Não muda muito. E daí que originou também o Libertaminas que vocês, né? Vocês têm juntos aí também. Só que eu acho, né? Disso tudo que a gente já começou a falar, que o político tem uma dificuldade em dar notícia ruim, sabe? Acho que no geral eles não querem dar, né? A gente falou disso também, inclusive, com a Lohana, né? Que é uma vereadora de Divinópolis. Que tipo, tem, sei lá, alguma coisa tem que ser feita que é embaixo da terra, que não vai aparecer, né? Mas tem que fazer esse negócio uma hora, pra depois você conseguir fazer o próximo passo, que é quando vai aparecer mesmo, ficar bonitinho, né? Mas é um fato isso, né? Ninguém quer fazer o que não dá o voto dele lá que tá precisando, né? Eu achei isso, essas últimas semanas aí, a gente acaba que assume esse papel de zagueiro, né? De evitar tomar gol. Como a gente ainda muitas vezes não tem tamanho para conseguir marcar os gols que a gente quer, a gente vai tentando evitar alguns gols. Essas últimas semanas, concentrou no mesmo espaço de tempo, em um mês ali, 3 grandes categorias que tinham os deputados querendo fazer politicagem com elas. Eu fui o responsável por barrar esses projetos, ou tentar barrar, já que eu não consegui todos ainda, que iam beneficiar grupos específicos, e prejudicar todo o restante da população que ia pagar a conta, né? Um deles era para ter 14º salário para aposentados nos últimos 2 anos, porque como teve a pandemia e tudo, ficou difícil para todo mundo. Um deputado lá que queria agradar o grupo de aposentados falou: vamos dar 14º salário para os aposentados. Sendo que os aposentados, com todo respeito a eles, a grande maioria recebe ali um salário mínimo e tudo, mas eles tiveram dinheiro na conta caindo todo mês. Boa parte da população brasileira fechou negócio, perdeu o emprego, né? Não teve, não é nem que não teve um salário a mais, é que deixou de ter a renda que tinha antes da pandemia. E aí queriam colocar um 14º salário para os aposentados. A gente conseguiu fazer com que esse projeto não fosse votado. Aí
Por quê? E tava passando com quase unanimidade. Se não fosse a gente lá do Novo dizer que, gente, isso aqui é um absurdo, não tem dinheiro para pagar esse tipo de coisa. Essa conta vai pro pedreiro que perdeu o emprego, vai pra manicure que teve que fechar o salão dela na pandemia, né? Eles que vão pagar a conta. Se não tivesse a gente lá, teria passado, assim, numa facilidade enorme. E aí vieram os aposentados nas minhas redes sociais e tal, tem que ficar lá vendo os haters e tudo. E teve também os psicólogos, que estão com um projeto para baixar a carga máxima de horário de trabalho semanal para 30 horas semanais, para não terem que trabalhar Dos psicólogos? dos psicólogos, né? Então, colocar um limite para que todo psicólogo no Brasil só possa trabalhar 30 horas semanais. Aí vem sempre a justificativa bonitinha, não, porque a gente lida com questões que são sensíveis, a carga emocional que a gente recebe no trabalho é muito alta e tudo, não sei o quê. Pô, tudo bem, mas tem psicólogo que quer trabalhar 40, né? Você tá basicamente dizendo que a renda deles vai ter que cair aí 25%? Não, o salário tem que continuar o mesmo. Ué, mas então quem vai pagar a conta? Porque quem contrata os psicólogos, se eles vão trabalhar menos, vai ter que contratar alguém para repor essas 10 horas aí de cada um deles que não vai poder trabalhar mais 40 horas semanais. Ah, não, mas o empreendedor já tem muito dinheiro, ele consegue dar um jeito e coisa assim. E aí vieram lá os sindicatos, os conselhos psicólogos em cima de mim. E teve também a história do piso da enfermagem, que tem um projeto que está em tramitação no Congresso, já foi aprovado, só que o projeto é inconstitucional. Aí criaram uma PEC para dar as áreas de constitucionalidade ao projeto. E nós estamos lá batalhando contra, que quer colocar o piso nacional da enfermagem em R$ 4.750, né? Poxa, eu tenho um enorme respeito pelos enfermeiros, o que eles fizeram, né? Os enfermeiros, auxiliares, técnicos de enfermagem durante a pandemia e tudo. Mas, gente, quem paga essa conta? Porque eu vou conversar com os hospitais, eles falam, ó, se esse projeto for aprovado, eu vou ter que demitir 30% a 40% dos meus funcionários, né? E tem uma regra lá do Conselho de Enfermagem que você tem que ter um profissional para cada X leitos. Como eles não conseguem pagar o mesmo tanto de profissionais que eles têm, quando eles demitirem eles vão ter que fechar leito, né? Fechando o leito, a população para de ter acesso à saúde, né? E ninguém tem coragem de ir a público explicar isso que você falou. Ninguém tem coragem de dizer não. Você conversa com os deputados fora do microfone, eles falam, pô, esse projeto é um desastre, vai fechar o hospital, vai colocar um monte de gente na rua, o recém-formado não vai conseguir emprego, porque quem vai pagar quase 5 mil reais para um recém-formado, né? Sendo que você vai ter um monte de gente com experiência sem emprego depois, né? Então o recém-formado nunca vai conseguir ter experiência para um dia ele ser contratado, né? Mas os sindicatos, os conselhos estão lá querendo fazer campanha em cima disso. Por acaso, vários presidentes de Conselho Regional de Enfermagem estão vindo candidato aí, né? Nessas eleições, e estão atacando a gente que vai contra. Então, por quê? Porque nós somos os únicos que têm essa coragem de dizer não e explicar para a população o porquê que não dá para a gente ficar criando piso salarial, limitando o número de horas semanais que os profissionais trabalham, dizendo que não tem dinheiro para pagar 14º para todos os aposentados por esse país, porque é muito fácil dizer sim a essas benesses, né? Aquilo que o Da Cunha falou, você fala sim, não tem custo político para você nenhum, né? Dizer sim, assim, ninguém vai reclamar com você, pô, você tá começando até, mas ninguém vai reclamar com você, pô, se eu votou sim nesse projeto dos aposentados, tá, pô, mas aqui eles merecem tudo. O dono do projeto ganha ali um status de herói para a categoria, né? Quem votou sim não ganha, mas também não perde, quem votou não é quem vai ter ali virar alvo desses grupos organizados todos, né? Mas nós estamos lá não é para ser alvo ou agir para deixar de ser alvo. A gente está lá para falar a verdade e dizer os nãos necessários que a política brasileira sabe dizer tão pouco. E acaba sendo alvo aí desses haters o tempo inteiro. Esse eu acho que é o maior diferencial do Novo, Thiago. Que muita gente fala, pô, o que é a grande diferença do Novo? A economia que a gente faz? De fato, a gente faz uma economia gigantesca nos mandatos, muito superior a de qualquer outro partido, de qualquer outros parlamentares. Mas o que eu acho que mais faz diferença para o país é a coragem de arcar com o custo político de pautas impopulares. A coragem que o Thiago e a bancada do Novo tiveram de enfrentar esse lobby pelo piso da enfermagem, que, aliás, bizarro nessa tramitação do piso, como que o conselho profissional, que deveria ser fiscalizador do exercício da profissão para segurança da sociedade, se transforma quase que em sindicato em busca de benesses para a profissão, né? O conselho se deturpa totalmente nessa hora e vira quase que sindicato. Isso já é uma coisa bizarra, mas essa coragem, eu acho que é o que mais faz diferença na atuação do Novo
em qualquer caso legislativo. Aqui em Minas a gente viu algo parecido na tramitação do reajuste para os servidores do Executivo, né? O governador mandou projeto para a Assembleia dando reajuste de 10,06% para todos os servidores do Poder Executivo, que era a inflação dos últimos 12 meses, que era o que cabia no cofre, né? E aí a Assembleia resolveu falar assim, o quê? O governador vai ter o ganho político de dar reajuste para os servidores? Não, a gente vai ter que transformar essa limonada em limão, né? E aí resolveram colocar no projeto reajustes extras para 3 categorias específicas de servidores, né? Para educação, saúde e segurança. E aí, para educação, não ia ser mais 10%, ia ser 43%. Né? Para segurança e para saúde, 24%. E o que a gente via nas conversas era muito deputado falando, de fato, não tem como pagar, não, vai ficar difícil. Mas veja bem, eu não tenho como votar, não, porque senão vai pegar fogo na minha base, eu vou perder muito voto, tem muito professor na minha região. Era o que eu mais escutava. E na minha cabeça, a única coisa que tinha era assim, cara, não dá para pagar. O orçamento já está no limite. Ele era deficitário, o governador ali conseguiu, com muito esforço, colocar o orçamento fechando ano passado pela primeira vez no azul, mas por isso aqui. E aí agora a gente vai jogar uma conta, que a Assembleia nem fez a conta, mas eu fiz, era de 9 bilhões por ano. Pô, esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Na minha cabeça era sempre assim, o cidadão comum, sem lobby, sem sindicato, esse que só é lembrado para pagar a conta. E aí eu fui dar uma cara a tapa, basicamente sozinho, né? Comissão de Constituição e Justiça, quando o projeto passou lá. Tudo bem, eu sou titular da comissão, eu estava lá. Mas quando o projeto seguiu para a Comissão de Administração Pública, eu não sou titular não, mas eu tive que ir lá cobrir quem que era para estar votando, porque a pessoa não queria dar a cara a tapa na defesa da posição do governo, que era o 10% ao invés do 43%, o 24% e por aí vai. A mesma coisa na fiscalização financeira e orçamentária, que eu não sou mesmo, mas tive que ir lá, e no plenário. E votar não, e falar que não podia ter essa gracinha, na verdade, com dinheiro público, que ia custar 9 bilhões de reais para o cidadão de Minas Gerais, a cada ano, né? E aí a onda de hate que a gente toma é assustadora mesmo. Mas será que por vocês também já terem estabelecido essa posição, também é mais fácil de continuar com outros nãos, né? Nunca é fácil. A porrada come solta, nunca é fácil. Né? No dia da votação desse reajuste extra, foi encaminhar a votação em plenário, o que eu tomei de vai, assim, a sensação que eu tinha, né? A gente tava aqui conversando antes, eu falei que eu torço pro Mengão, sou rubro-negro. A sensação que eu tinha era que eu tava entrando no Mineirão pra jogar uma final contra o Galo, terreno hostil, sabe? Era muita vaia. Era muita gente gritando xingamento. Tem filmagem da galeria de gente falando, nós temos que matar esse cara. É claro que a gente... Bem, eu não considero que foi uma ameaça séria, senão teria encaminhado polícia legislativa e tudo mais, mas é desse nível que as coisas são. Então nunca é fácil. Mas se é necessário, a gente tem que ter coragem de fazer. O que eu acho que está arrebentando com o país é a covardia de muitos dos políticos de botarem o pé no toco e falar assim, isso não tem jeito. Vocês estão pedindo, mas não tem jeito. O país não tem condição. O Estado não tem condição. O povo não tem condição de pagar mais essa conta. E o Novo, reiteradamente, tem a coragem de pôr o pé no toco e falar não. Mesmo tomando hate, tomando gritaria, tomando xingamento, tomando uns rótulos meio maldito aí, mas a gente faz. Além da covardia, eu acho que eu vou dividir a culpa, né? Tem o egoísmo, tanto do lado de quem propõe uma coisa dessa, porque naturalmente está querendo um benefício próprio de depois ser reeleito, né? Continuar com aquilo ali. E da população, assim, eu sei que tem que ter conscientização da população, né? Muita gente que talvez vota não tem, né, noção disso tudo que a gente está conversando aqui. Mas assim, né, se cada um parar um pouco de pensar no umbigo, de benefício próprio, e também olhar o geral, porque é o que você falou, para mim é a bola de neve. Assim, é um ciclo, né? Você vai ter benefício aqui, mas no final do dia, cara, vai ter um reajuste de imposto, vai ter que criar não sei o que aqui, ali, vai aumentar o preço ali, e você vai pagar do mesmo jeito. Então, aquele benefício que você vai ter, você vai ser debitado depois ele em outra coisa, né? Então, acho que assim, tem culpa de todos os lados aí, né? De população e de Tem uma política. historinha que na época da Constituinte, lá em 87, 88 e tal, tinha um taxista lá em Brasília que fazia cobrir o aeroporto, né? Aí ele tava lá cobrindo o aeroporto e tal, aí pegou um passageiro, onde é que você vai? Vou lá no Congresso e tudo. Bacana, o que que... Não, eu sou advogado e tô indo lá para garantir que os advogados vão ser atendidos na Constituição. Bom, aí o taxista deixou ele e tal, voltou. Aí depois pegou outro passageiro outro dia, eu sou professor e tal, tô indo lá para garantir que os professores vão ser atendidos na Constituição. Aí ele foi, deixou o professor, voltou no outro dia, não, eu sou médico, tô indo lá garantir que os médicos vão ser atendidos na Constituição. Tudo. Aí depois do agro,
depois da indústria química, depois sei lá o quê. Aí, um dia ele chegou lá pra família dele, antes de sair de casa, pai, vai lá buscar mais um passageiro no aeroporto. Não, hoje eu tô indo lá no Congresso para garantir que os taxistas vão ser atendidos na Constituição, né? Porque essa... Deu certo, quer ver que deu. Exato, deu certo, né? Mas é esse o espírito também, né? Aquela história da farinha pouca, meu pirão primeiro. Você tá vendo todo mundo ser atendido, a lógica do cidadão não é assim, puta, não, vamos fazer um movimento aqui, barrar essas demandas corporativistas para parar de prejudicar a população. Não, o que o cara fala é, cara, ou eu vou lá também ou eu me ferro, né? Porque aqui já atendeu todo mundo, eu já tô pagando a conta de um monte de gente, deixa eu garantir o meu aqui também, né? Então a gente tem essa cultura corporativista no Brasil, não só em sindicatos, em empresários também, que estão o tempo todo pressionando para que o setor dele tenha um subsídio, tenha uma condição facilitada e coisa assim. Somado a um populismo também, né? Exato, somado ao populismo, e todo mundo vai atendendo. Aí a história do ganha mais quem grita mais, né? Agora estão sendo essas categorias, mas questão de piso salarial tem 130 na fila. Agora, se consolidar essa questão dos enfermeiros, que ainda acho que vai ser judicializado e vai impedir que isso aconteça, depois já tem o piso dos fisioterapeutas, já tem o piso dos médicos, já tem o piso de fonoaudiólogo, já tem piso de nutricionista, tudo isso. Que é Tá uma lá coisa na justa, fila, né? né? Beleza, né? É possível, é necessário ter alguma organização ali, mas também, né, tem que pagar a conta, né? Exato, quem que vai pagar Realista, essa conta? cara. Ninguém responde ninguém isso, fala isso. ninguém responde. É a origem dos recursos e aumente gasto, ninguém quer falar, né? Mas mesmo a Exatamente. definição do é justo, né? Vamos lá, 4.750? É. 4.750 é justo em São Paulo? Diferente não de outras sei. regiões. E no Aham. Maranhão? Porque a diferença de renda entre São Paulo e Ainda tem Maranhão é isso, é. brutal. Você vai pôr o mesmo piso para São Paulo e Maranhão, pode ser insuficiente num lugar e pode ser magnata no outro. Mas O já mercado entra se também regula. e mais em conceito de liberalismo, então, né? Que é justamente conseguir que todo mundo ali tenha a sua liberdade ali, talvez até as próprias regiões do país poder também ter a sua autonomia, poder tomar decisões, né? Exato, porque as realidades são diferentes, né? E de Aham. fato, isso que o Darwin falou, vão ter municípios no Maranhão que quem ganha o piso da enfermagem vai estar ali no 1% da população de maior renda, né? Sim. Se conseguir receber salário. Agora, esse se é o porque se é o problema todo. a condição da cidade tem que conseguir pagar. O que vai acabar acontecendo nesses municípios que não tem como você pagar, você vai ter ali um déficit no atendimento de saúde. Uhum. Então, infelizmente, é essa a lógica. Você chega, não, isso é um absurdo, em Brasília, ganhar R$ 4.700 e tudo. Poxa, mas não estou falando aqui só de Brasília, só de São Paulo, né? Mesmo numa capital como BH, nós estamos falando do Belvedere, eu estou falando de Venda Nova, né? Assim, então a lógica, né, de você estabelecer uma régua para o país inteiro, ou mesmo para o município inteiro, para o estado inteiro, é uma lógica perversa, porque você não vai fazer a diferença naquelas cidades que o custo de vida é mais alto, os salários já são mais altos, né? Porque ali o piso para aquela cidade tanto faz, porque o salário já está acima. Agora, naquelas cidades em que a média salarial, a média de renda é muito abaixo, você vai gerar desemprego, né? Então você, assim, só tem efeito ruim, infelizmente, esse projeto. Vocês dois estão no primeiro mandato atualmente? Isso aí. Primeiro né? mandato. E aí, assim, o Breno sempre olha o lado positivo e eu olho o lado negativo, né? Então vamos pensar pelo positivo. O que vocês esperavam antes? O que é atualmente, depois que vocês entraram, já sentiram tudo que tá rolando aí já há anos já? O que você pode dizer que superou expectativas suas em relação ao que vocês estavam prevendo na carreira política, assim? Ou, né, no dia a dia de aprovação e isso tudo que nós já falamos aí? Cara, acho que a primeira parte é que, assim, o que me atraiu pra política, o da Cunha tem motivação muito parecida também e tudo, foi a sensação de que ou a gente resolve o Brasil pela via política ou não tem outro jeito, entendeu? Não existe outra alternativa. Ah, não, mas eu não gosto muito de política, eu sou aqui empreendedor, vou tocar meu negócio, gerar emprego, gerar renda, tudo. Em algum momento a política vai te prejudicar, né? Vai criar uma regra infeliz que vai prejudicar o seu setor, vai ter aumento de imposto que vai inviabilizar você de vender seu produto, vai criar novas regras trabalhistas que vai impedir você de contratar gente, do seu modelo de negócio funcionar. Então, assim, ou você é um profissional liberal e tal, tô aqui advogando e tudo, ou sou um médico e tudo. Pô, a partir do momento que você fecha leito de hospital, você corre o risco de ficar desempregado. Se o seu hospital vai ter que diminuir a demanda para atender uma nova regulação e tudo mais. Então, assim, não interessa o que você faça, você é prejudicado pela qualidade ruim da política no Brasil, né? Então, o que me atraiu
a entrar na política, eu fui cansado de ser só passivo nessa história, né? E querer realmente contribuir de alguma forma. Óbvio que o jeito que eu quis contribuir foi num nível de envolvimento muito alto, né? Que não espero que todo mundo da população se engaje dessa forma, mas todo mundo tem que se engajar de alguma forma, a meu ver, né? Então, eu não tinha expectativa de que o Congresso ia ser, né, um paraíso, que todo mundo lá era super bem intencionado e coisa assim. Eu fui para lá porque achava que aqueles que estavam lá não representavam a mim, não tomavam as decisões corretas para o país e alguém tinha que começar a mudar essa história, né? E por isso resolvi me candidatar e fui eleito. Chegando lá, que eu percebi assim? Primeiro, existe muita gente no entorno ali, bem intencionada, que sabe o que tem que ser feito. Por exemplo, na comissão de educação, eu tô lá toda semana desde 2019, né? Tem 3 pessoas ali de assessorias de outros partidos que quase toda reunião vem falar comigo: Thiago, ainda bem que você está aqui, porque antes de você chegar não tinha quem falava as coisas que você fala, não tinha quem aqui barrar as coisas que você busca barrar e tudo, e gente de outro partido, tá? Que acompanha a Comissão de Educação há 20 anos, falando assim, ó, ainda bem que você está aqui e tudo mais, né? Então, assim, tem gente lá nas assessorias que sabe o que tem que ser feito. Tem outros deputados de outros partidos que falam, pô, ainda bem que vocês estão puxando essa pauta, porque aí eu me sinto mais confortável de ir junto com vocês, né? Então, assim, já existe um pensamento de uma parte que ainda é pequena, né, de quem está no meio político, de alinhamento e concordância com as batalhas que a gente resolve comprar. O que não existia ainda era uma massa crítica, que ainda é pequena, que estamos trabalhando para aumentar, de gente disposta realmente a comprar essas brigas para daí trazer outros aí para dentro, né? Então, isso foi algo que me surpreendeu positivamente. Assim, eu também nunca, nesses 3 anos e meio, tive numa situação de desconforto ético, assim, de alguém me oferecer propina e não sei o quê. Eu nunca tive alguém que chegou no meu gabinete, né, querendo falar alguma conversa estranha. Talvez por a gente já, na forma como a gente se posiciona, já deixar claro que, ó, conosco não funciona, amigão, ó, isso aí vai tratar com outros, né? Mas acho que também que o pior da política hoje não é mala de dinheiro para cá e para lá. Existe, infelizmente, isso existe. Há um ano e meio, 2 atrás, um deputado, o assessor dele, foi pego, filmado, pegando uma mala de dinheiro no aeroporto e levando para dentro do gabinete. Então isso ainda existe, infelizmente, né? Mas o pior é esse pensamento de complacência, assim, de, ah não, dá muito trabalho para mudar, coisa assim. Mas a boa intenção, eu acho que tem, e isso já é um início para quando a gente conseguir ampliar essa massa crítica de quem está disposto a lutar pelas batalhas corretas, se tiver um governo bom, né, ali, um bom comando no executivo, que a gente não tem há bastante tempo e tudo, acho que vai conseguir trabalhar de alguma forma, né, para tomar as boas decisões. Então, acho que essa é a parte positiva, digamos assim. A mudança do processo político que o Brasil precisa, ela é viável, tem como fazer, mas vai levar tempo. E a gente precisa acelerar esse processo, né, para que o quanto antes a gente saia dessa situação atual de só, infelizmente, estar cavando ainda mais o buraco, né? Aquela história, a gente está no fundo do poço, achava que já está no fundo do poço, alguém foi lá e abriu o alçapão ainda, né? O que está acontecendo hoje na política brasileira. Então, assim, tem como sair dessa? Tem, mas vai levar tempo. Com certeza. De positivo que eu acredito, primeiro o que o Thiago destacou, né? Eu tinha uma visão de que ali ia ser um antro da corrupção, e pelo menos para mim essa assombração não apareceu. Não chegou ninguém com proposta indecorosa ou qualquer coisa que se assemelhasse a isso sequer minimamente, né? Não teve nem a tentativa, digamos, de comprar favores e nem uma negociação esquisita em torno de votação. Não teve nada disso comigo. Talvez porque a gente já coloca um patamar ético logo de cara que as pessoas sabem que ali não vai rolar. Pode ser, mas o que me surpreendeu muito positivamente foi a possibilidade que a gente tem de realmente fazer diferença. Vocês já conseguem ver. Sim, talvez aqui facilitado por ser do mesmo partido do governador, do Novo ter ganhado a eleição estadual. Isso ajudou bastante, porque as principais realizações do meu mandato são articulações junto ao Poder Executivo, né? E aí eu destaco, por exemplo, liberar aplicativos de ônibus em Minas Gerais, a Buser, né? Um exemplo claro disso. Foi uma luta do meu mandato. Ano passado, né? Que foi aquela polêmica toda, né? Foi uma luta do meu mandato para a gente conseguir mudar o decreto que regulava o frete. Depois de modificado o decreto, né, a atividade ficou aí
falhada por Minas Gerais, a Assembleia tentou reagir, mas está pendurado com liminar na justiça e está rodando. E aí eu vejo como que isso faz diferença na vida das pessoas, sabe? Caramba, ajudei boa parte aí dos mineiros a terem a opção de viajar pagando metade do preço, com mais opção de conforto, com mais opção de segurança. Eu costumo dizer que é bom para quem viaja, porque vai pagar menos e vai ter mais opção. É bom para quem quer trabalho, porque vai ter mais empresas oferecendo serviço, mais postos de trabalho, mais oportunidades. É bom até para quem não tem carro, porque os veículos desses novos fretadores são absolutamente modernos. O índice de acidente deles, e aí não é número absoluto, é índice mesmo, é percentual em relação às viagens, é 8 vezes menor do que o das concessionárias de rodoviária. Então a estrada fica mais segura até para quem está fora do busão, né? Fica bom. E isso, a gente viu uma luta que começou com um maluco falando que precisava mudar, né? Começou comigo falando que precisava mudar e a gente vê que vira realidade. Dá um gosto muito grande. Aí você fala assim, pô, vale a pena, né? Passar todos os perrengues que passa, passar toda a raiva que passa muitas vezes, porque a gente vê que faz diferença. Agora, mais recentemente, né? Saiu até na semana passada, novo decreto disso, a quebra do monopólio do Detran na vistoria veicular, essa espera no pátio ali, na fila para vistoria. Cara, quando eu fui transferir meu veículo, eu fui 8 horas da manhã, aliás, 7h30 da manhã, eu fui pra fila lá do pátio do Detran. Aqui em BH. Eu falei, não, vou chegar cedinho, passo lá, faço a vistoria, depois vou trabalhar. Esquece. Cheguei lá, já não tinha senha pro dia, né? Aí eu perguntei pra Tom, falei, por que hora que eu tenho que chegar aqui pra conseguir ser atendido? Porque eu cheguei cedo, né? Aí falei, não, chega aí por volta de umas 4, 5 horas. Eu achei surreal, mas fui 4 horas da manhã. E não fui o primeiro da fila. É surreal pensar que em Belo Horizonte, que é onde deveria ter maior oferta de serviço, a situação era assim. Imagina no interior, imagina quem tem que viajar. Eu tive lá também fazendo essa mesma coisa, aí eu fiquei lá na fila, demorou também, mas proporcionalmente. Não abri o capô do carro, baixei o vidro, sei lá, fiz uma coisa errada de procedimento que tinha que fazer. Fui pro fim da fila. Olha, que inferno. Não levantei antes, vai pra trás. Agora, imagina a pessoa que tem que viajar, que não tem um serviço na cidade dela. Aí ela fala assim, ela viaja e chega às 7h30 da manhã e não consegue ser atendida. Ela vai ter que viajar de novo no outro dia. Então, foi uma atuação de 3 anos, né, minha, junto ao Detran, junto à Secretaria-Geral, para conseguir mudar essa regra. E agora a gente está vendo realidade disso, né? E muito em breve a gente vai ter 1.800 empresas fazendo vistoria em Minas Gerais. Elas já existiam, nós faziam outros tipos Faziam de para coisa seguradora aplicativo, e para revenda de veículo. Entendi. Agora vão poder fazer para o Detran também. Então dá muito gosto essa sensação de a gente pode fazer diferença. Essas pequenas vitórias enchem a gente aí de brilho no olho. Agora, o que foi a surpresa negativa? E aí eu destaco o que eu já falei aqui. A covardia que eu vejo de muitos colegas de não entrarem, não encararem as pautas necessárias, mas impopulares, por medo de perder voto e complicar a reeleição. Parece que todo mundo é refém da reeleição e não alguém que está ali com um propósito, para tentar mudar as coisas, para tentar melhorar o Estado, melhorar o país. Então essa covardia foi o que mais me chocou, porque quando um colega vota de forma diferente de mim, com convicção, eu respeito. Ok, visões de mundo diferentes, a vida acontece. Mas o que dá no nervo mesmo é quando o colega vem e fala, cara, você tinha razão. Né? Vou dar um exemplo. PEC para determinar o nível mínimo do Lago de Furnas e de Peixoto. Está na Constituição Mineira agora, um nível mínimo para o lago. Aí eu falei, gente, vocês estão malucos? O rio é federal. A gestão sobre ele é da Agência Nacional de Águas. A gestão da comporta da usina é do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Não tem o que Minas Gerais possa fazer quanto a isso, porque o rio corta mais de um estado, ele é federal. Vocês estão enganando a população do entorno dos lagos. Vocês estão enganando a população do sul de Minas, falando que agora vai resolver o problema. Não vai. Isso aqui é inconstitucional. Falei. Na hora da votação fui o único que votou contra. Tomei onda de hate, especialmente do setor do turismo da região. Mas veio muito deputado depois falar comigo que você tinha razão, era inconstitucional mesmo. A gente aprovou aqui uma PEC que não vai dar em nada. Mas o cara foi lá e votou do mesmo jeito, sabe? Isso, pra mim, foi o ponto mais negativo. Já era esperado. Acredito eu, né? Isso é um ponto que me assusta, cara, como eleitor, porque é igual você falou que colegas chegavam pra você e falavam assim, não, cara, obrigado, faltava alguém pra fazer isso. Assim, que é muito, talvez, falta de posicionamento, né, coragem ali, falta de liderança, cara. Porque, assim, essa pessoa que chegou pra você, ela poderia muito bem fazer igual você tá fazendo. Ela poderia tomar a frente ali e fazer isso. Então me assusta um pouco essa, talvez, falta de proatividade e coragem de fazer isso. Alguém que era pra representar a gente ali, né?
E aí, linkando a pergunta, assim, você acha que falta união, né, nessa questão de internamente ali entre deputados? E talvez se faltar, seria essa quantidade de partido que existe influencia um pouco nisso? Acho que também, uma série de fatores, assim, estão relacionados a isso, né? Primeiro, tem aquilo que o da Cunha falou, que para 99% dos políticos, o ponto mais importante para ele é garantir a sua perpetuação, né? Então, a lógica de atuação dele não é eu vou atuar pelo que é certo e combater o que é errado. A lógica dele é eu vou atuar aqui para aumentar a chance de eu continuar, de eu ser reeleito, e minimizar aqui as pautas que podem prejudicar a minha permanência, né? Isso, obviamente, tem todo um ecossistema por trás que permite com que isso seja assim. E começa a razão de tudo é o próprio distanciamento da população com o voto, com o acompanhamento da política e por aí vai. Essas regras que beneficiam os deputados que não querem ir contra isso, foram os próprios deputados que fizeram, os próprios parlamentares, senadores também e tudo mais, né? Só que quem que consegue mudar essa regra? Os próprios. Acho que tem uma questão de sistema político aí envolvido, que vai desde o tipo de voto até a formação dos partidos, a forma como eles são financiados e por aí vai. Agora, a única forma da gente conseguir mudar essas regras para que elas sejam mais benéficas para a população, que aproxime mais o eleitor do seu representante, tudo, é elegendo pessoas que querem mudar isso. E aí a gente precisa que a população, em geral, se importe com a política. Acho que esse que é o grande ponto, né? Porque os partidos hoje, a grande maioria deles, não são partidos que representam determinadas ideias. São partidos ali que são meio balaio de gato, que recebe gente de tudo quanto é ideologia, né, para poder simplesmente oferecer um canal para esses políticos acessarem os espaços de poder. Tanto que você vê, boa parte dos partidos estão hoje na base do governo Bolsonaro, eram da base do governo do PT, né? E, independente de quem for eleito no ano que vem, vão provavelmente estar na base desses governos e tal. O objetivo é ser base, o objetivo é ser governo e não é implementar determinada visão de mundo. Eu acho que o surgimento do novo mostra o início de uma parcela da população que começou a se importar com isso. Há quantos anos a gente não viu um partido surgindo com o objetivo de apresentar uma visão ideológica para o país? A gente viu isso há 30 anos atrás, com alguns partidos de esquerda e tal, até o PSDB surgiu também de uma visão ideológica da social-democracia lá no final da década de 80, início da de 90. Mas de lá para cá, os partidos todos que surgiram foram basicamente não para representar uma visão ideológica, mas para dar espaço para um grupo político ter o seu poder. Até o PSD de dado, né? O Kassab, que foi o criador do partido, quando perguntaram para ele qual a ideologia do partido, ele respondeu, está gravado, nosso partido não é nem de centro, nem de esquerda, nem de direita, né? Então o que é esse partido? É para compor, na verdade é porque pegou ali, tinha parlamentares que eram de partidos de oposição ao governo do PT, como o DEM principalmente, e outros também. Para mudar de partido, eles precisavam ir para um novo partido, porque senão perdiam o mandato, né? E aí criaram um partido para esses caras que cansaram de ser oposição ao governo, queriam ali ter um nacozinho também dentro do governo, poderem migrar sem perder o mandato, e aí criou um partido simplesmente para acomodar esses caras que não aguentavam mais não ter benefício de quem é base do governo. Aí tinha um status quo também ali que permitia ele falar isso ali, né? Exato, exato. E quem se chocou com isso na população? Quase ninguém. Né? Então acho que esse papel, assim, da gente retomar os princípios da política, né, que é criar os espaços de deliberação para que diferentes visões de mundo possam ser apresentadas e a gente decida qual prevalece e coisa assim. Você não precisa concordar com tudo que eu penso, né, mas assim, vamos expor as ideias, vamos colocar aqui na mesa as consequências das decisões e tudo, né, e à luz do dia, sob o olhar da população, a gente vai expondo isso e ao longo do tempo a população vai entendendo se concorda mais com essa linha, concorda mais com a outra e por aí vai, né, então acho que é esse o processo que a gente precisa passar, e infelizmente esse processo não vai ser liderado pelos que se beneficiam do sistema atual, né? Então a alternativa é a gente colocar, manter as pessoas que pensam diferente, independente de ser de esquerda, de direita ou o que for, mas você consegue separar em todas as visões ideológicas o joio do trigo ali, né?
e colocar mais pessoas e que estão surgindo. Acho que essa é bacana. Você falou da Lohana, né, que é de uma visão de mundo diferente da minha, mas surgiu recentemente também, acho que foi nas eleições municipais de Divinópolis, né, em 2020, que se candidatou pela primeira vez, né? Tem gente que está entrando em diferentes partidos com essa visão de oxigenar o sistema. A gente precisa dar espaço para as pessoas conquistarem essas posições, para que a partir do momento que elas daí passem a ter um volume, né, ali dentro das casas, elas consigam mudar essa lógica. E aí a gente vai começar a ter regras partidárias que façam mais sentido, regras eleitorais que façam mais sentido, mas é um ciclo que tem que ser alimentado pela própria vontade da população de quebrar essa lógica atual. Você disse aí que é uma coisa processual, né? Com o tempo, com essa reciclagem, digamos assim, e ao mesmo tempo vocês surgem como o primeiro partido com mais ideologia. Primeiro, não. Falar, Mais recente. mais recente, É. aí, Nos o que últimos tá mais anos. claro ali É. qual que é o posicionamento e tal. Por outro lado, a própria existência do processo, a de ter que adaptar e tudo mais, né? O liberalismo seu tem que ser um pouco gradual também. Não é ali, né? Pé na porta e vambora, né? Tô falando bobagem? Então, deixa eu lhe dizer, é uma visão muito deturpada do que seria o liberalismo, pé na porta e vamos embora, né? Aham. A gente, assim, Minas Gerais, tá fazendo uma guinada liberal. Aí, agora vai largar todo o serviço público de lado, vai ser governo de empresário. Ó, o rótulo é esse, tá pregado na gente, né? O maior investimento da história de Minas Gerais em educação foi no Pô, governo esse era o ponto que Zema. eu quero chegar. O maior investimento da história em educação foi no governo Zema. O melhor resultado do IDEB do ensino médio, no governo Zema. Investimento em saúde aumentou em mais de 50% o número de leitos do SUS em Uhum. Minas Gerais durante a gestão liberal de Romeu Zema. Melhor desempenho de Sul, Sudeste, Centro-Oeste, né, do Centro-Sul do Brasil, no combate à pandemia. A gente tornou o estado mais seguro do país, Sim. com um investimento muito grande em segurança pública também. Pegando a educação de exemplo, como é que desmistifica essa visão que eu cheguei nesse gradual justamente para poder, tipo, né, tem aquela ideia, nossa, liberalismo, não sei o que e tal, mas a política é igual você falou, ideias diferentes chegando numa direção comum, né? Mas é que E aí, pensando na educação, como é que é a visão pela direita? Porque eu tenho a impressão, a gente fala muito sobre isso, que a educação foi tomada por algumas pessoas ali, nós somos os detentores dos que pensamos na educação, né? E não é bem verdade, obviamente. E como que vocês desmistificam isso pra gente aqui? O Thiago domina mais a pauta, mas vamos lá. Dando sequência, assim, essa visão de que o liberal vai sucatear o serviço público e só vai beneficiar o empresário é muito mal intencionada quando não é estúpida. Né? Tem gente que fala isso por desconhecimento, mas tem gente que fala porque deliberadamente quer pregar um rótulo e não precisar debater a ideia. Volta lá no rótulo e fica confortável. Igual no início da conversa a gente falou também, né? De fazer lá logo o negócio do Hulk lá, do Hamilton também, pra não ter que discutir. Então assim, vai lá, prega o rótulo que aí você não precisa debater a ideia. Porque a gente entende que saúde, segurança e educação são serviços essenciais. O Estado tem que ser focado nisso. Né? A gente tem que enxugar a máquina no restante para poder fazer muito bem feito esse serviço que faz a diferença na vida da população, que é o que a população de fato espera do poder público e que é o que vai permitir ela melhores condições de vida para o futuro. Então, o primeiro ponto é esse. A gente quer focar no que é essencial, já significa que a educação vai ser muito mais prioritária do que num governo que, por exemplo, tem 45 ministérios, ou, como era Minas Gerais, 24 secretarias. Então, a gente, só de concentrar mais atenção, a coisa já melhora. Mas um ponto que eu acho muito importante é o foco no usuário do serviço. Muitos e muitos anos a gente perdeu discutindo educação só sob o ponto de vista do tem que pagar mais professor, tem que jogar mais dinheiro no sistema. A gente insiste que a métrica, a medida, o termômetro tem que ser o aluno precisa aprender mais, aprender melhor, sair com conhecimento que lhe permita encarar a vida e prosperar, né? Sair cidadão dali. Então, o foco para a gente tem que ser sempre a qualidade do serviço. No caso da saúde, é o cidadão que vai procurar o serviço de saúde, o foco tem que ser ele. Na educação, é o aluno. E isso já é uma mudança radical de conceito. Que aí para de ficar só a gritaria em torno do tem que pagar mais, para assim, a gente precisa chegar em melhores resultados. Né? E é isso que a gente está fazendo em Minas, é isso que a gente está se esforçando para fazer também, para levar o debate em todo o país. E aí, Thiago, aqui é o nosso maior especialista no novo do assunto, eu acho que ele pode trazer bons exemplos disso. Mas eu queria não só a visão do foco. novo, né, que vocês representam, mas como, né, o outro lado, como a educação está
dentro de um grupo que tomou posse, acho que é interessante também falar do outro lado, assim, porque, sem dúvida, também não é justo também ficar, tá, eu As tenho duas sempre que ficar visões, né? justificando, sempre mostrar minha visão, né? Não, fala de uma vez e é possível. Claro, claro. E uma coisa que as pessoas não se dão conta, vocês sabiam que o SUS, metade dele é privatizado? É uma informação que as pessoas costumam, assim... Em que sentido? Não, nem Metade dos leitos no Brasil hoje que atendem do o SUS? SUS são leitos de organizações privadas, né? Entendi. A Santa Casa é uma organização privada, não é uma organização do Estado, né? É uma organização privada que é contratada pelo governo para atender via SUS, né? E você tem ali, acho que 40% do SUS é de organizações sem fins lucrativos e 7% é de organizações com fins lucrativos, que atendem pacientes pela rede do SUS. Você não vê ninguém na rua fazendo piquete falando que privatizaram o SUS e tudo porque o paciente da rede pública vai numa instituição privada para ser atendido. E, em boa parte dos casos, são instituições que conseguem oferecer um serviço de saúde ali, um atendimento hospitalar e tudo melhor, né, do que aqueles hospitais que são 100% públicos, né? Na educação, a gente tem essa visão de que se a gente tiver modelos de oferta de ensino que não seja o Estado sendo dono da carteira, do tijolo, contratando na sua própria folha o professor e tudo, a educação vai deixar de ser pública, né? Não vai. O SUS é público. Qualquer brasileiro que queira ir no SUS, ele tem direito. Muitas vezes não consegue ter acesso. Tem fila, não consegue ali fazer o procedimento que precisaria e tudo, mas ele tem o direito a isso. E nós acreditamos que o direito à educação básica tem que ser um direito de todos. Afinal de contas, como a gente defende o liberalismo, não existe cidadão livre sem uma formação que lhe dê condições de poder ser o que ele quiser, né? Então, alguém que não tem acesso a uma educação básica de qualidade não vai ser um cidadão livre. Ele vai estar ali à mercê do que os outros quiserem para ele, né? Então, é um preceito fundamental do liberalismo você dar igualdade de oportunidades para que todos possam chegar aonde quiserem, o quão longe forem capazes e tiverem vontade de chegar. E para isso você precisa de uma educação básica de qualidade. Agora, essa educação básica de qualidade para todos não precisa ter 100% da sua oferta, praticamente como é hoje no Brasil, né? Hoje você tem quase 50 milhões de alunos e pouco mais de 40 milhões estão na rede pública, né? São 48 milhões e 40 milhões na rede pública. Isso aí é da básica até o Até o ensino médio, médio. né? Ensino infantil, fundamental e Infantil. médio. E a gente tem essa lógica, então, de que tudo precisa ser com um tijolo construído pelo órgão público, a carteira comprada pelo órgão público, o professor contratado pelo órgão público. Por que a gente não pensa em modelos diferentes? Na Holanda, por exemplo, que tem uma das melhores educações básicas do mundo, o governo não é dono de praticamente nenhuma escola, né? Ele tem convênios com escolas que ofertam as vagas para a comunidade de forma gratuita, o governo paga, mas as escolas ali são geridas por organizações privadas. Isso permite, inclusive, que você tenha multiplicidade de oferta do tipo de escola que você vai ter. Hoje, o filho do rico, ele escolhe, o pai, né, normalmente escolhe para os filhos, né, o pai e a mãe, se quer ter uma escola montessoriana, uma escola Waldorf, uma escola construtivista, uma escola bilíngue, uma escola focada no Enem, né, se vai ali deixar o filho o dia inteiro na escola, se vai ser só de manhã ou à tarde, tudo mais. O filho do pobre só pode escolher a mais perto de casa, né? Por que ao pobre é relegado o direito de escolher o tipo de educação que quer ter a sua filha, o seu filho, né? E o rico pode ficar escolhendo esses diversos tipos de educação que tem. Na Holanda, você sendo pobre ou rico, você coloca seu filho numa escola confessional, numa escola ali bilíngue, o que for, porque o Estado garante essa multiplicidade de oferta para todo mundo, para quem é pobre, quem é rico e tudo mais, através dessas escolas geridas pelo sistema privado. É óbvio que você não vai apertar um botão, que nem você falou no início, assim, que de uma hora para outra, puf, né, virou tudo aqui, escolas conveniadas e tal. Mas no Brasil, você restringe o teste. Você limita a possibilidade de colocar uma alternativa, né? O governo Zema fez, há 2 anos, 1 ano atrás, um projeto aqui em BH, que chama Projeto Somar, que está testando 3 escolas os piores índices educacionais na rede nesse modelo. Foi um
bafafá As escolas enorme. que tinham os piores índices Os foram piores trocadas. índices foram agora concedidas para uma organização que passou por um edital e que agora está gerindo essas 3 escolas, com uma série de regras, assim, está longe de ser o modelo ideal, mas já é um modelo intermediário, né? Então, isso é parte do que a gente defende, assim. É claro que a gente tem que fortalecer a estrutura instalada, né, que é praticamente 80% da rede básica hoje. Tem que melhorar a qualidade, né? O governo de Minas está fazendo isso, melhorando a infraestrutura, melhorando a formação dos professores, melhorando a qualidade da merenda, transformando essas escolas de tempo parcial para tempo integral, né? Então, estão sendo feitas melhorias ali no sistema atual. Mas também estão sendo feitos testes para ver se não tem um outro modelo que pode funcionar melhor no Brasil, que a gente não sabe se vai funcionar ou não, porque não deixam testar, né? Então, acho que isso é um ponto importante. O foco da educação básica tem que ser o aluno e não quem é o dono da carteira, né? Na folha de pagamento de quem que está o professor, tem que ser qual é aquele resultado educacional que mais vai dar liberdade para o aluno poder ser o que ele quiser ser da sua vida depois. Então, isso na educação básica, falando assim, grosso modo, dos princípios gerais. E na educação superior, algo parecido também. A gente acredita que todo brasileiro que queira acessar o ensino superior, né, possa acessar independente da sua condição de vida. Agora, o ensino superior, ao contrário da educação básica, que tem um benefício para a sociedade como um todo, né, você educar a população como um todo, no ensino superior você tem um benefício individual que às vezes ali até se sobrepõe ao da sociedade, dependendo da escolha que você faça, do curso que você quer fazer, o que você vai fazer depois e tudo. Dá um exemplo aqui. Qual que é o benefício para a sociedade? Que um filho de banqueiro vai estudar medicina no FMG para depois abrir uma clínica de estética no Belvedere. Em que ele está retornando para a sociedade um investimento que a sociedade colocou nele? Foi altíssimo, um curso de medicina no FMG, o custo é altíssimo. Daí o cara, filho de banqueiro e tal, estudou só nos colégios tops, escola americana, não sei o que e tal, fez medicina no FMG, agora tem uma clínica ali de botox no Belvedere. Em que ele está retornando para a sociedade? Então eu acho que o Estado investiu nesse cara tem que voltar para a sociedade. Por que a gente não cobra um ressarcimento dele? Né? Então, assim, o ensino superior, dependendo das escolhas, você tem um ganho individual muito grande. Esse cara provavelmente está milionário, né? Porque tem demanda ali, cheio de gente rica querendo fazer procedimento estético. E ele tem que retornar para o FMG o valor que a sociedade investiu nele, a meu ver. Então a gente pensa em olhar o sistema do ensino superior como um todo, né? Assim, onde todo mundo tem que ter condições de ter acesso, mas depois que você forma, você tem que ressarcir o ganho que você teve. Se o ensino superior não te fez ter uma renda acima da média, acima de determinado nível, tudo bem. Você ganhou sua formação, conseguiu ali um emprego, né, que está te remunerando, mas não tão acima. Mas se o ensino superior te fez subir de patamar de vida, financiado pela população brasileira, você tem que ressarcir, né? Então, essa é parte da lógica que a gente quer implementar no ensino superior também. Vocês perceberam, eu e o Breno são bem leigos nessas coisas todas, mas isso aí que você falou não vai um pouco de contra o que é liberalismo, não? Assim, no caso de ter que ressarcir e tudo mais, ou tipo assim, ele ter liberdade de estudar lá e ficar rico e ir pra embora e vai trabalhar muito mesmo. Não, tudo bem, eu não estou tirando dele esse direito, mas quem pagou pela formação que ele teve foi a população mais simples. População, entendi. Porque quem financia o Estado hoje é a grande maioria, quem proporcionalmente mais paga imposto no Brasil é a população mais pobre. E hoje a gente tem, já mudou um pouco o cenário, mas ainda tem inúmeros exemplos, as faculdades públicas de medicina é isso, quem acessa a faculdade pública de medicina é a população mais rica. Sim. Né? E ele continuaria tendo a opção de ir para outra faculdade. Paga, Total, né? exato. Entendi. Não tem, ninguém tira dele esse direito. Ele pode escolher o que for. Agora, se optar por ir por um financiamento público, né, e ele conseguir ter uma mudança no patamar de vida por conta disso, ele tem que ressarcir para poder dar acesso a mais pessoas. Porque senão o sistema vai acontecer o que está acontecendo agora. O sistema está quebrando. O sistema de ensino superior público no Brasil. Todos os anos, desde o governo Dilma, é contingenciado o recurso do ensino superior no Brasil. Não é uma novidade do Bolsonaro isso. Desde a Dilma isso é feito porque não tem recurso, né? A estrutura de financiamento do ensino superior público no Brasil hoje, ela está fadada ao fracasso. E, assim, trazendo para o ensino superior, eu consigo ver, né, quem vai ser contra, talvez, esse projeto. As pessoas que têm uma condição melhor, que, né, fazem a federal ali e depois... Não é. Não, Não é? não. Minha pergunta era essa, assim, por que... Agora você vai trazer do superior também, mas do fundamental, do ensino médio, assim, eu não entendi o que seria ruim para a população, sabe, fazer dessa maneira. Para a população, eu diria que é bom. Agora,
como que as forças de poder são estabelecidas hoje na política, né? Você tem os sindicatos, Isso. que são bases eleitorais de uma parte relevante ali dos parlamentares, seja aqui no nível estadual, no nível federal, e esses sindicatos tendem a perder poder, né, a partir do momento que eles não têm controle sobre todas as escolas. E eles têm o poder político, né, porque eles elegem inúmeros deputados estaduais, federais, todos os anos, e eles têm também um controle de narrativa na população, né, porque eles estão lá na porta da escola fazendo campanha da visão deles do que está acontecendo, né. Então isso gera também um receio da população, porque a única informação que a população recebe em vários casos, como teve agora na greve de professores esse ano, é a visão enviesada desses grupos. Daí aí a população fica com medo também, né, não sabe, não tem acesso a outra informação e tudo. E por isso que precisa, de novo, de lideranças políticas fortes que estão dispostas a combater isso. Porque quando a gente tem lideranças políticas fracas, elas cedem, né? O que o Zema fez agora de vetar o aumento para essas categorias, esse aumento extra, você não vê político quase nenhum fazendo. Ainda mais ano eleitoral. Ainda mais em ano eleitoral. Mas essa questão do Projeto Somar, que chama, né? Daqui o piloto em Minas Gerais, com 3 escolas numa rede de 2.000. Tem 2.000 escolas estaduais em Minas Gerais, 3 delas estão num projeto piloto de gestão pela iniciativa privada, mas continuam de graça para o aluno. A resistência que aconteceu em relação a esse projeto e até com a tentativa de aprovação de projetos de lei que iam proibir o repasse de recursos para parcerias público-privadas na área de educação, saúde e segurança, que eles colocaram áreas essenciais, né? É de uma ignorância tamanha essa resistência que eles esqueceram que 50% do SUS está na rede privada. Então, só com isso, eles iam fechar metade dos leitos hospitalares de Minas Gerais, basicamente, né? Mas digamos que uma análise detalhada e detida da parte técnica dos projetos não é exatamente pelo que se destaca essa parcela da política, né? Queriam impedir 3 escolas, quase que por tabela fecharam 50% dos leitos hospitalares. O governador vetou, depois que o projeto foi aprovado, a gente conseguiu manter o veto. Mas a resistência é muito grande por parte de sindicatos e seus representantes políticos. Para a população, é bom demais. Tanto que a procura de vagas nessas escolas já reflete que a população deseja o modelo. Aumentou a procura de vagas nas escolas. E o foco dessas escolas está no aluno. Isso é muito claro pelo próprio contrato de gestão. O repasse de dinheiro está vinculado ao número de alunos, então a escola tem que se esforçar para atrair e reter alunos. Então, combater a evasão, tornar o ensino interessante, ela tem que se esforçar para isso, porque se o aluno vai embora, o dinheiro vai embora junto. E não adianta ela tentar atrair fazendo basicamente aquela complacência de só matricula aí e no final do ano eu te dou o diploma. Porque a continuidade do contrato está vinculada ao atingimento de performance de ensino, de qualidade de ensino. Então a gente está basicamente falando assim, para você continuar recebendo, você tem que atingir qualidade. Para receber mais, você tem que ter mais alunos. Poxa, o foco total no aluno, foco total na educação. Para a população é bom, mas como o Thiago falou, para o sindicato não é. Por uma série de razões. Primeiro que, se o modelo se espalha, serão menos escolas sob a influência desses sindicatos, menos professores, no fim das contas, fazendo campanha para esses representantes políticos ligados aos sindicatos. Mas ainda tem mais, né? Se o modelo se espalha, o próprio governo do estado fica menos refém das demandas desses sindicatos. Se com 3 escolas numa rede de 2.000 houver uma ameaça de paralisação em 1997, não vão ser 3 que vão segurar o rojão. Agora, se o modelo se espalha para algo semelhante ao que é o SUS hoje em dia, metade, uma ameaça de paralisação em metade da rede é muito menos gravosa, apesar de já ser delicadíssima, né? Muito menos gravosa do que no fim das contas, quase que... Não chega nem a ser 97%, né? Porque são 2.000. É verdade. Então dá 0,0 alguma coisa aí. Muito mais gravosa. Então já diminui o poder de barganha. Outra coisa, dá margem de comparação. Com esses resultados, com esse projeto piloto, a gente vai ter margem de comparação. A gente vai ver se o modelo de simplesmente falar que a solução de todos os males da educação é jogar mais dinheiro, e mais dinheiro especificamente no salário do professor, isso procede ou não procede? Porque aqui com o mesmo tanto de recurso, a gente está testando outro modelo, vamos ver se o resultado é melhor.
Porque aí pode sinalizar que para a gente melhorar a educação no Brasil, a gente tem vários caminhos. É óbvio que a gente deseja atrair os melhores profissionais para serem professores, então ter salários competitivos, ter salários que vão atrair esses profissionais é importante, né? Mas a gente precisa também entender que só isso não é bala de prata, não é a solução de todos os males, é um dos caminhos para a melhora da educação. E a melhora da educação é medida pela qualidade da aprendizagem do aluno. Só que o sindicato fica louco quando a gente tenta testar esses modelos, porque vão gerar margem de comparação e vão enfraquecer, de certa maneira, o poder de barganha deles. A dificuldade maior que a gente observa é essa. Tá bom. Pensando nisso que vocês falaram sobre, né, testes, as mudanças, né, até linkando com o governo de Minas e tudo mais, o que vocês acham que Minas seria interessante já exportar como modelo, né? Talvez pensando fora de educação, desse exemplo da educação, mas que já conseguiu aqui que seria interessante para a gente poder propagar para outros estados. E na contramão também, né? O que pode importar que precisa mudar aqui com uma certa urgência? Ó, vamos lá. Para exportar, o projeto Somar, esse projeto de concessão da gestão de escolas para a rede privada, para gerar esse foco no aluno e uma certa competição pela preferência dele, acho que é algo que vale a pena a exportação. Mas também há um outro projeto na educação de Minas, que é o Trilhas do Futuro, que é um projeto de voucher. É um projeto em que o governo do estado paga cursos técnicos profissionalizantes para pessoas interessadas em obter uma formação. E esses cursos são prestados em escolas privadas. O governo do estado não tem uma rede de escolas de cursos técnicos profissionalizantes. Mas essa é uma baita carência na formação de profissionais e em vagas de mercado do trabalho que a gente tem. Então, o governo está bancando esses cursos para pessoas interessadas. Não tenho os números exatos, mas mais de 140 mil pessoas já passaram, né, pelos cursos do Trilhas do Futuro, financiados pelo Estado, mas com voucher. E isso eu acho que é uma iniciativa também muito interessante, porque permite suprir as lacunas do serviço público com uma agilidade muito grande e com uma possibilidade de, digamos, customização regional. Então, determinada região está com uma carência de profissionais na área de mecânica, cursos de mecânica podem ser oferecidos nessa região de maneira muito rápida. E isso eu acho que tem ajudado, certamente, porque Minas tenha gerado 500 mil postos de trabalho desde o início da gestão Zema. Um outro ponto que vale muito a pena exportar é o esforço que o governo do estado tem feito em duas áreas, principalmente. A primeira delas, liberdade econômica. A gente tem a Lei da Liberdade Econômica, aprovada no Congresso Nacional, a gente tem a regulamentação dela no âmbito estadual, o programa Minas Livre para Crescer, dispensou a papelada e o carimbo de 701 atividades diferentes em Minas Gerais, mas o governo não só fez essa parte dele, da dispensa dele, mas como está ativamente indo até os municípios com modelo de regulamentação municipal, que também é necessária, com transferência de know-how para conseguir fazer a implementação da Lei da Liberdade Econômica também nos municípios. Mais de 230 municípios já aderiram em Minas Gerais à Lei da Liberdade Econômica, e o que a gente observa é um crescimento na formalização de negócios, na circulação econômica da cidade, depois que isso acontece. E isso, com certeza, está ajudando o Minas Gerais a bater recorde atrás de recorde de atração de investimento. O governo Pimentel inteiro, Minas atraiu 26 bilhões de reais em investimentos. O governo Zema até agora, 230 bilhões. Isso é emprego, isso é renda, isso é melhoria na qualidade de vida. Um exemplo bom para importar, por outro lado, né? Eu acho que o modelo de ICMS educacional do Ceará, recentemente adotado também em São Paulo, né? Já chegou a ser adotado lá? Eu sei que o Dani estava correndo atrás disso. Foi aprovado, mas ainda não está... Ainda não está regulamentado. Então, vamos lá, o modelo de ICMS educacional do Ceará... Aliás, foi aprovado não. O governo, o executivo mandou um projeto para a Assembleia e ainda está em tramitação. Então, o modelo de ICMS educacional do Ceará é algo que vale a pena a gente importar aqui. Que é como, assim, rapidamente? O que seria isso, né? Uma parte do imposto estadual, que é o ICMS é o que incide sobre todos os produtos. Está mais famoso aí na gasolina, na energia, mas aqui no cafezinho tem, no copo também. Né? Em todos os produtos. Na roupa tem, isso aí vocês estão sabendo, né? Mas ICMS incide sobre todos os produtos e 25% do ICMS, um quarto do ICMS, vai para os municípios. E aí tem toda uma divisão. A maior parte do que vai para os municípios fica com o município no qual ocorreu, né, a compra e venda da mercadoria. Mas uma parte substancial dele pode ser também direcionada conforme outros critérios. Em Minas Gerais existe a tal da Lei Robin Hood, que tira um pouco do ICMS dos municípios de maior
circulação econômica para jogar para os menores. No Ceará, tem um que a lógica é a melhoria dos índices de educação. Então, assim, município que investe em educação com foco no aluno, gerando melhoria de resultado, passa a receber uma parcela maior do ICMS. Porque como liberal, a gente sabe muito bem, incentivos importam. Onde você coloca o incentivo é para lá que naturalmente as pessoas vão. Não tem incentivo maior na política do que falar em verba. Então, se você fala assim, a verba que o seu município receberá poderá ser maior se ele fizer investimentos focados em aluno para a melhoria da qualidade da educação, esses investimentos vão acontecer. E isso eu acho que é um modelo que a gente pode importar. Recentemente, a gente aprovou na Assembleia uma mudança nessa regra, né, do ICMS que permite ir para um município ou para outro conforme investimentos no esporte amador. Importante também, mas eu tenho certeza que na educação seria mais transformador. E a gente tem certeza, vai ter mais investimento no esporte amador por parte dos municípios agora em Minas Gerais, em razão Pode dessa até ser um mudança de benchmark regra. aí, né? Se aumentar, você fala, beleza, educação Vamos fazer agora. na educação É. também, isso eu acho que valeria muito a pena importar. Legal, legal. Acho que pra gente já ir caminhando pro final também, assim, vocês dois como, né, pré-candidato, você também como vice-presidente, o Breno me bolou uma pergunta aqui que seria curiosa. Ele tem a liberdade de perguntar por questões de, né, a pauta do momento, terceira via, blá, 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 aquele negócio todo. Acredito que, né, vocês, né, a sua pré-candidatura, né, não é a terceira via, obviamente, né, vocês devem ter uma consciência disso. Então, primeiramente, qual que é isso justamente, quero saber qual que é essa percepção, né, e é bem abertamente, bem na boa mesmo, porque eu falo de estereótipos, pô, terceira via é Ciro, blá, 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 Lula, Bolsonaro, Ciro, é o que tem, enfim. E aí, depois que o Breno falou uma coisa que seria interessante, né, de saber qual a opinião de vocês dois sobre o que ele vai perguntar. Eu acho que é bom essa parte de, né, você falar um pouco também de você como vice-presidente ali, a percepção disso. E aí eu faço a pergunta que eu acho que é interessante. Primeiro, queria fazer um exercício com vocês de voltar para julho de 2018. Alguém acreditava que o governador de Minas Gerais seria Romeu Zema? Todo mundo Zero. achava que já estava dada a eleição. Era PT e PSDB. Lógico, ninguém é racional aqui ia dizer que a opção que vingaria seria um outro nome que não fosse PT e PSDB. Até surgiram alguns, Rodrigo Pacheco durante um tempo era candidato ao governo. Nessa época a gente ainda tinha o Márcio Lacerda, ex-prefeito de BH, como um ali potencial. Se alguém fosse romper esse ciclo PT-PSDB, vai ser o Márcio Lacerda, né? Que turma também. Essas eram as certezas que a gente tinha nas eleições de 2018 aqui em Minas. Assim como hoje as certezas vai ser Lula ou Bolsonaro, se tiver uma terceira via é o Ciro, né? Para mim o Ciro é o Márcio Lacerda, o Bolsonaro o PSDB e o PT, né? E nós estamos trabalhando para nível nacional, nós temos o Zema. O que o Zema fez para conquistar a população mineira, né? Foi fazendo um trabalho formiguinha, começou um ano antes das eleições, né? Visitando cidade por cidade de Minas Gerais, conversando. Eu lembro, eu rodei com ele boa parte do estado, tinha vezes que a gente chegava numa cidade de 5 mil habitantes para falar na rádio da cidade, depois ia para um encontro que tinha 4 pessoas, 5 pessoas, né? E esse trabalho de formiguinha que a gente tem feito, né? O Felipe Dávila desde o fim do ano passado, rodando aí, né, o Brasil todo, conversando com esses grupos que já conhecem a nossa candidatura e que agora, sexta-feira, né, fui convidado a compor a chapa junto com ele como pré-candidato a vice-presidente, que vou auxiliá-lo nisso. E com uma diferença significativa em relação a 2018. 2018, o Novo ainda não tinha deputados federais. Por a gente não ter deputados federais, a gente não podia participar dos debates. Então, o Zema só pôde participar dos debates na última semana, que foi o debate da Globo, que colocou como critério que ia chamar todos os candidatos que obrigatoriamente tinham que ir, que são aqueles que têm deputados federais, e os que tivessem ultrapassado 5% nas pesquisas. E o Zema, na última semana, na última pesquisa que ia ser válida para o debate, fez 6. E por isso ele foi chamado para o debate da Globo. E na terça-feira, antes da eleição, a população conheceu uma opção que ela podia votar, que não ia ser nem o PT nem o PSDB, que eram amplamente conhecidos, mas amplamente rejeitados também pela população.
não tem como não fazer o paralelo da eleição de 2018 em Minas com a eleição de 2022 no Brasil. É um ex-presidente contra o atual presidente. Lá era um ex-governador contra o então governador. Com um candidato de terceira via ficando pelo caminho. A gente já teve ficando pelo caminho o Moro, o Dória, o Eduardo Leite, o Mandetta lá atrás era possível nome, também foi ficando pelo caminho. Esses candidatos estão ficando pelo caminho. A única candidatura que já está posta contra essa polarização, com a firmeza do partido que compõe, com um candidato, pré-candidato a presidente, pré-candidato a vice, é a nossa. As outras ainda não estão nesse nível, nesse estágio, já tem nomes mais conhecidos, mas a gente está seguindo esse caminho. E a grande diferença é, quando começar a campanha no início de agosto, o primeiro debate nós já estaremos lá. Então a gente vai ter, ao contrário do Zema, que teve 5 dias, a gente vai ter os 2 meses inteiros ali, praticamente, para poder mostrar essa alternativa para a população. Então, é esse o trabalho que a gente vai fazer. Eu tenho certeza que uma grande parcela de quem está dizendo que vota no Lula é porque não quer o Bolsonaro. Uma grande parcela de quem está dizendo que vota no Bolsonaro é porque não quer o Lula. E essa galera ainda não sabe que tem opção. Ou sabe que tem opção, tem lá o Ciro, mas a gente não gosta dele, né, e tudo. Então, eu vou acabar indo em Lula ou Bolsonaro mesmo, porque as alternativas que eu conheço não me agradam. E ainda não conhecem a nossa alternativa. Nós vamos trabalhar para, até dia 2 de outubro, eles estarem aí plenamente conhecedores das nossas propostas. Boa, boa. Fico muito feliz, cara, primeiro de você falar isso, né, com tanta convicção, que realmente o papo aqui mostrou isso, dessa experiência que vocês têm de projetos legais, e trazer realmente uma opção para quem não é um nem outro. Porque hoje, igual o Léo falou, eu acho que, assim, a nossa visão, né, a gente cada dia mais envolvido aqui, inclusive batendo papo com algumas pessoas bem interessantes aqui no podcast, em política, mas eu ainda tenho essa visão de polarização, principalmente na mídia, né? As pesquisas Lula-Bolsonaro, Lula-Bolsonaro. Isso me traz um medo, porque eu falo abertamente, não sou nenhum nem outro, é igual você falou, tem coisas de um que eu não gosto, coisas de um que eu não gosto, e ter essas opções acho que é extremamente válido e importante para a população. Então, de verdade, espero que realmente vocês consigam trazer todo esse conceito, trazer todas essas ideias, né, do novo para a população em si, para dar essa visão. Mas trazendo essa polarização que infelizmente acontece, né, a gente tem percepção disso. O que você, né, como estão envolvido ali na política, você como pré-candidato à vice-presidência, daria de conselho para os eleitores, caso a gente tenha que vir a decidir entre o Lula e o Bolsonaro num segundo turno da vida? Legal, Breno. Acho que, assim, a gente está vivendo nos últimos 10 anos, talvez, desde ali de 2013, quando a população foi às ruas demonstrar sua insatisfação com a política, com o então governo, né? No início era insatisfação geral, mas depois viraram manifestações contra a presidente Dilma, contra o governo do PT e tudo também, que levou milhões de pessoas às ruas, né? E a população brasileira tem buscado uma alternativa para dar tranquilidade ao país, né? E escolheu, a meu ver, uma alternativa equivocada em 2018, que foi o Bolsonaro, que, ao contrário de dar um rumo para o país e unir as pessoas em torno aí, né, de um projeto de país que beneficiaria a população como um todo, resolveu continuar no governo como se ele ainda fosse aquele deputado caricato do CQC, né? Infelizmente é isso. E fez com que o PT voltasse, né? Da mesma forma que o PT criou Bolsonaro recriou o PT, que era um projeto por conta de todos os escândalos de corrupção, de todos os erros econômicos na condução do país, era um projeto que não era para ter reganhado essa força que agora a gente está vendo nessas pesquisas. E acredito que, se o Brasil optar por qualquer um desses dois, a gente vai ter mais 4 anos ingovernáveis no Brasil. Porque se um desses dois polos perder a eleição para o outro, vai ficar infernizando a vida do governo por mais 4 anos. Então, gente, o Lula se elegendo não vai ter condições de fazer um governo como ele fez em 2003, onde ele estava com um discurso mais moderado, onde não tinha o fenômeno do bolsonarismo, né, onde ele não tinha toda essa raiva acumulada de querer mostrar que o lado dele da história é o lado correto e tudo. E vai ter uma
oposição feroz ali de bolsonaristas em rede social querendo minar qualquer projeto que o novo governo Lula tenha para o país. Se Bolsonaro ganhar a eleição, mesma coisa. A gente vai ter essa acentuação da polarização, porque a gente vai ter também um lado petista e tudo que não suporta Bolsonaro e que vai tentar inviabilizar qualquer proposta, né, do governo. Eu vi isso lá, tinham boas propostas desse governo que certamente não foram elaboradas pelo Bolsonaro, que foram inviabilizadas pelo simples fato de vir do governo Bolsonaro, né? E vai continuar mais 4 anos ali desse nível de conflito que a gente está vivendo hoje no Brasil. Então, independente se você tem uma inclinação mais para o lado do Lula, se você tem uma inclinação mais para o lado do Bolsonaro, é importante você ter a consciência que se um desses lados vencerem, a gente vai viver em guerra mais 4 anos, né? Então, acho que é urgente o Brasil tomar consciência de que existem opções alternativas, né, a esses 2 nomes, e qualquer uma delas, né, vai ter melhores condições de atuar em prol do Brasil do que essas 2, porque qualquer uma delas já vai fazer com que baixe a temperatura desse conflito que se criou entre esses 2 polos. E eu tenho certeza que entre essas opções, nós mineiros aqui, né, temos evidência disso, né, o projeto que eu represento, né, que é o projeto liderado pelo Felipe Dávila, o projeto do Novo, tem total condição de fazer isso. Você vê, hoje o Romeu Zema tem prefeitos do PT que dizem que vão votar nele, porque falaram que quando era o Pimentel a gente não recebia repasse, a gente não tinha aqui as contas em dia e tudo, e o Zema chegou e está colocando as coisas. Então, mesmo prefeitos do PT dizem que preferem Zema. Aí a gente tem o outro lado também ali, muito aderente, preferindo o Zema do que o próprio candidato do Bolsonaro aqui em Minas, que é o Carlos Viana. Então, esse espírito de reunir esses diferentes polos é o espírito do Novo, é o espírito do Felipe Dávila, é o meu, né, e conseguindo entregar resultados no meio do caminho. Então, acho que a gente tem total condição de levar para o Brasil inteiro o que vem sendo feito em Minas nesses últimos 3 anos e meio, né, colocando pessoas que estão lá preocupadas em governar o país e não em beneficiar a si próprio. Pelo contrário, que estão deixando de lado uma vida bem mais confortável, né, como era o caso do Zema antes como empreendedor, como era o caso do Felipe. Ou a né? gente também, A né, gente bicho? também. Pô, pedrada pra cacete. Exato, pra A família, quando poder... ficou sabendo de tudo, deve ficar, Nossa, foi. Então, assim, a gente está abrindo mão de muita coisa para poder oferecer para o país uma alternativa que certamente vai ser muito melhor do que essas 2. Então, acho que é isso, a população tomar consciência, uma eleição para presidente, uma eleição em 2 turnos. Não tem por que querer antecipar um possível segundo turno no primeiro turno. Acho que é o momento da gente escolher aqueles candidatos, né, ou aquele candidato que vai ter mais condição de pacificar o país e de fato, se preocupar em virar essa história do populismo para trás e fazer o Brasil ir para um outro rumo. Ó, a palavra-chave que você falou agora, Thiago, é o que mais me desespera dentro dessas opções da polarização, que é o populismo. Acho que mais do que as oposições raivosas de lado a lado, mais do que essa dificuldade, quase ingovernabilidade, que viria, né, de um repeteco de Bolsonaro ou de uma volta de Lula, a gente tem de semelhança nesses 2 projetos um apelo muito forte ao populismo. Então, o que eu vejo são 2 nomes e 2 projetos que topam arrebentar o futuro do país em troca de voto. E aí, com isso, a gente vai se aproximando cada vez mais do que a gente viu acontecer com vários países aqui da América Latina e que os 2 lados usam como se fosse o bicho-papão no discurso, né? Venezuela, Argentina. Cara, começa assim, começa no populismo, começa com uma proposta que vai estourar em 40 bilhões o orçamento público para poder gerar benefício para o eleitor até o final do ano, como se o mundo acabasse depois da eleição, né? E são projetos que topam fazer isso, coisa que a gente se opõe radicalmente. A gente não pode jogar o futuro do país no lixo mesmo por conta de um apoio eleitoral agora. O governador Romeu Zema deu um exemplo muito claro disso quando vetou reajustes para professor. Caramba, a gente toma pancada pra caramba de servidor público por causa disso. Eu apanho pra caramba de servidor público porque eu fui defender o projeto original do governador. Mas quem faz cálculo eleitoral, né, apostando na mesa o futuro do Estado ou o futuro do país,
não merece, né, ter o voto de confiança da população. E tanto o projeto de Bolsonaro quanto de Lula passam pesadamente pelo populismo. Passam pesadamente pelo vale tudo para ganhar uma eleição. E isso eu acho que é a maior armadilha que a gente tem para o nosso futuro. Consolidar esse tipo de mentalidade, consolidar esse tipo de projeto. A alternativa apresentada pelo Novo, Thiago agora como parte central desse projeto, que orgulho, gente. O cara é bom demais trabalhar com ele. Tenho 3 anos e meio trabalhando junto, esses projetos conjuntos. Eu costumo falar, não tem cara melhor para trabalhar, não. Ele que vai ser parte central nisso agora, oferece uma alternativa corajosa contra o populismo, responsável em relação ao futuro do país e que está, de fato, preocupado em retomar crescimento, em melhorar os serviços essenciais de saúde, segurança, educação, de qualidade de vida para a população, fazer investimento em infraestrutura, de modernizar o Estado, focar o serviço no cidadão. Quando a gente fala das propostas, o que a gente mais encontra é gente que apoia, que fala, é isso mesmo que a gente precisa, né? Eu costumo dizer que o que falta na política é coragem, e vamos dizer que para o eleitor também vai ser necessário um salto de coragem. Verdade. A coragem de levantar a cabeça e falar assim, ok, hoje está com 1%, 2%, mas é o melhor projeto, é o que eu vou apoiar. Eu vou ter a coragem de apoiar o melhor projeto agora, nesse primeiro turno, porque aí sim a gente vai ter uma qualificação do debate público, aí sim a gente vai voltar a discutir proposta à medida que esse projeto do Novo, a pré-candidatura do Novo, começa a ganhar musculatura. Vai fazer bem para o debate público, mas vai precisar de um passinho de coragem também do eleitor de levantar a cabeça do tiroteio ali dos 2 projetos da polarização populista para começar a bancar outro nome, ainda que todo mundo das rodas de amigos fala, cara, você não tem menor, não tem chance? O meu Zema é governador de Minas Gerais e Deu. e com tanto tempo antes da eleição, ninguém nem sabia que o cara existia, né? Então tem sem dúvida. Por isso, boa sorte para vocês, as suas pré-candidaturas aí. Boa sorte daqui para frente, vai ser um ano corrido, né, como a gente falou no início aqui também. No Brasil também, né? Boa sorte para nós também aí. Vou fazer meu merchan aqui, que a gente falou que o Thiago é pré-candidato a vice-presidente da República, eu não sou pré-candidato à reeleição. Isso. Né? A ideia é ir para Brasília, sou pré-candidato a deputado federal, dar sequência a esse trabalho do Thiago, e também uma noção muito clara de que se a gente, com muito trabalho, coragem e responsabilidade, a gente conseguiu fazer o dever de casa em Minas, as grandes mudanças que o Brasil precisa estão em Brasília. A gente tem um modelo muito centralizador e é lá em Brasília que a gente vai ter condição de fazer uma reforma tributária que retorne o crescimento e a competitividade no Brasil, uma reforma administrativa que combata privilégios, foque o serviço público no cidadão, né? Tire um pouquinho o foco ali dos interesses corporativos das categorias e coloque totalmente o interesse no cidadão, que a gente faça uma reformulação do processo penal, das regras judiciárias, para que a gente tenha um efetivo combate à impunidade e à corrupção, e, acima de tudo, que a gente vire zagueiraço para defender o país contra projetos populistas, contra essas propostas bomba que geram contas bilionárias para pagar, sem que ninguém fale a população que é do bolso dela, que isso vai sair, né, que é importante. E, no mais, às vezes a gente precisa também mudar o pacto federativo para jogar poder para os estados, para jogar a decisão mais para perto do povo. Isso tudo está lá em Brasília, então a ideia agora é pôr o pé na estrada, rodar Minas Gerais, mostrar trabalho, mostrar o que a gente já fez, mostrar que a gente tem coragem de defender tudo isso lá em Brasília e colocar o nome para deputado federal. Boa. Dá sequência no trabalho do homem aqui, que tá indo bem. Vocês estão bem alinhados, tá bonito. Boa sorte pra vocês então. Brenão, passa a régua, né? Vamos, cara. Vamos. Obrigado pelo papo, galera. Assim, é sempre bom. Pra gente é um aprendizado, cara. O Léo falou que a gente é leigo mesmo, tá aprendendo um pouquinho a cada dia. Então, boa sorte. Espero que os projetos deem certo aí e vamos pra cima, né? Obrigadão. Valeu pelo convite e pelo café, que eu fui quase a garrafa toda aqui, viu? Da Cunha aqui é profissional no café, viu, galera? Eu agradeço também, parabéns aí pelo projeto podcast e parabéns pela Bem Dizer também, que vem fazendo um sucesso enorme aqui em Minas e levando o nome de Minas para o Brasil todo também, né? Que a gente vê gente de outros lugares aí também aderindo à mineiridade. Essa ideia, o jeitinho mineiro conquistar o Brasil. Exatamente, esse é o projeto. E obrigado aqui pelo convite, contem conosco. Boa. Valeu, galera. Um abraço.